quando a igreja de 10.000 pessoas receberia o seu pastor principal, João Luiz Gimenez Dias. Meia hora antes, porém, ele se travestiu de mendigo e rondou em volta da igreja, por onde as pessoas chegavam. E de cada 8 pessoas, apenas 3 lhe davam um oi. Quando ele estendia a mão, solicitando uma moeda, ninguém a depositou. Mais tarde, a igreja lotada. Ele adentra e vai na direção das primeiras cadeiras. De repente, 2 diáconos correm, seguram-o pelos braços e o devolvem à última cadeira da igreja. E lá ele permanece. Ao iniciar o culto, os demais pastores no altar anunciam que aquele é o grande momento, quando o pastor principal assumiria a igreja. A igreja se levantou em fremente aplauso. Ele também se levantou e seguiu na direção do altar. E quando ele caminhava, a igreja silenciou. Ele assumiu a tribuna, contemplou aquela gente por algum tempo e abriu a boca dizendo: quando o Filho do Homem vier entre as nuvens, acompanhado de seus anjos, reunirá todas as nações e dirá: tem para o meu lado direito, como quem separa as ovelhas dos cabritos. Vós que quando eu estive com fome, me deste de comer. Quando eu estive com sede, me deste de beber. Quando eu estive no cárcere, foste me ver. Quando eu estive enfermo, foste me visitar. Quando eu estava com frio, me agasalhaste. Fica ao meu lado direito, filhos benditos do meu Pai. E aquela gente então diria: mas Senhor, quando é que nós fizemos isto? E ele responderá: quando fizeste a um daqueles pequeninos, era a mim que farias. Entretanto, vós, que quando eu estive com fome, não me deste de comer, que eu estive com sede, não me deste de beber, que eu estava enfermo, não foste me ver, que eu estava no cárcere, não me visitaste, que eu estava com frio, não me agasalhaste. Passa ao meu lado esquerdo e terás a condenação eterna. E o pastor, contemplando aquela gente, percebia em seus rostos aqueles que conseguiam fitá-lo, as lágrimas a rolar, e outros cabisbaixos. Assim permaneceram. Queridas irmãs e irmãos, esta é a mensagem que nós trazemos nesta noite para a reflexão. Quando nós encontramos algum dos pequeninos, como é que nós agimos? Era a reflexão que o pastor trouxe aos seus congregados. E ele, ainda olhando aquela gente, dizia: eis uma igreja cheia de corações vazios. A doutrina espírita adota como máxima: fora da caridade não há salvação. E nós perguntaríamos nesta noite: o que é a caridade? Como ela se processa na nossa vida? Que nós vamos fazendo com que a humanidade conquiste um estágio maior e possamos então, dentro de algum tempo,
estarmos promovidos ao mundo regenerador, que ainda é o equilíbrio entre o bem e o mal. É quando nós adquirimos forças para vencer as nossas dificuldades, mas que batalhemos aí, para que um dia possamos conquistar ao nosso planeta o estágio de mundo feliz, onde o bem já supera o mal. E nesta caminhada, nós possamos um dia do alto, contemplando o nosso planeta azul, dizer: participamos deste processo para que o planeta hoje esteja na conta de mundo celeste. Aí nós lembramos do Cristo, quando ele diz a Pilatos: tu dizes que eu sou rei, mas por ora o meu reino não é daqui. É verdade. Ele vibrava em mundo celeste, logo um mundo primitivo, saindo do primitivismo para expiações e provas, não se coadunava com seu mundo. Mas o dia que nós conquistarmos o estágio de mundo celeste ao planeta Terra, aí então será o reino do Cristo. É este o reino que Jesus nos fala, que não é o reino do poder temporal, mas é o estágio espiritual, onde reina a felicidade. E muitas vezes nós falamos: mas eu não sou feliz. É verdade que eu não sou feliz, porque a felicidade ainda não é deste mundo por completo. Mas já temos nuances de felicidade. Felicidade passageira muitas vezes, mas que já experimentamos o que é ser feliz. E eu perguntaria nesta noite: quem está infeliz neste momento? Com toda certeza todos nós sentimos um laivo de felicidade, porque saímos do nosso lar para estar aqui, numa convivência fraterna, nos abraçando, nos confraternizando, experimentando essa emanação fluídica do amor, e entendendo que podemos manter essa felicidade através das nossas atitudes, através da nossa vontade. Que reflitamos sobre esta felicidade que haveremos de conquistar. Poderíamos ainda perguntar: no que nos baseamos para conquistá-la? E os espíritos respondem a Allan Kardec, quando ele pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus enviou ao mundo para servir ao homem de guia e modelo? E a resposta dos espíritos é a mais sucinta de todo o livro dos espíritos: Jesus. Este é o guia e modelo. Que a cada atitude que vamos tomar, perguntemos a nós mesmos: neste caso, o que faria Jesus? E o que a nossa consciência disser, é assim que ele faria. Façamos. Ele não carrega a nossa cruz, mas ele nos afirmou: vinde a mim, vós que estáis em sofrimento e vos achais sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e brando de coração, e tereis repouso em tua vida, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É este o jovem cantor que nos trouxe a mais bela canção de amor, quando sobe ao monte e recita aquela gente o sermão
das bem-aventuranças, que é o sermão do consolo. A transformação, ela é sempre de dentro para fora. Como é que você explica essa visão desses nossos companheiros quanto à salvação pela fé? A reforma da igreja, proposta por Martinho Lutero, era contra a venda das indulgências, quando primeiro se dizia que os ricos iriam para o inferno, os pobres para o céu. Aí os ricos utilizavam-se do trabalho dos pobres para enriquecer mais, e depois a igreja lhes vendia a salvação pelas indulgências. Então, era um processo. E o Martinho Lutero, com a reforma e a tradução da Bíblia, né, ele mantém, de certa forma, aquilo que mais ele combateu, que é o dízimo. Mantém o dízimo e coloca a Bíblia como a palavra de Deus. Então, e prega o artigo de fé. Elimina a adoração às imagens e tal, mas quando os príncipes que eu apoio perguntam, qual é o artigo de fé, o que nós vamos nos basear para ter fé? Ele diz a Bíblia. Então, você tem que aceitá-la por inteiro. E geralmente se fundamentam em Paulo, que falava da fé. Mas se esquecem que Paulo fala que eu posso falar na língua dos homens, dos anjos e tal, mas se posso ter fé ao tanto de transportar montanha, mas se eu não tiver amor, caridade, eu nada sou. E aí quando Tiago, né, é questionado, ele diz: apresente-me a tua fé sem obras, e eu apresentarei as minhas obras com fé, porque a fé sem obras é morta em si mesmo. Aí nós podemos pensar, então para que serve a fé? A fé é a alavanca. Fé vem de fides, do latim, que quer dizer fidelidade. Eu tenho a fé humana, que eu faço os meus projetos de vida e sofro consequências, situações e tal, dificuldades, às vezes passo fome para comprar um livro e tal, mas eu tenho fé que um dia eu vou me formar e eu venço, fé humana. E a fé divina, que é eu saber que acima de todas as coisas tem um Criador e que me dá todas as oportunidades para que um dia eu me torne um espírito puro, que eu chegue a essa salvação. Salvação significa, nesse sentido, libertar-se daquilo que nos atribulam. Então, aquele que para de fumar, salvou-se do vício do fumo. Que para de beber, salvou-se do vício de beber. Aquele que é maledicente e para de ser maledicente, salvou-se do vício da maledicência. Mas muitas vezes nós salvamos de uma coisa e ainda não de outra, porque é um processo gradativo, lento. Então, o dia que nós entendermos isto, a nossa fé nos alavancará para a nossa reforma íntima, nossa evolução espiritual. É interessante isso que você está colocando, porque no Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo diz: fora da caridade não há salvação, né? Essa transformação interna em busca de você entender a si mesmo para compreender o outro, não é? Como que você vê isso? Eu vejo no ensinamento de Jesus. Jesus só falou e fez isto. Jesus, quando alguém chega para ele e mestre, se puderes, né, o leproso, se quiseres, pode me curar. Ele diz: eu quero ser curado. Quando o centurião chega a ele e fala: Rabi, eu tenho homens ao meu comando, eu mando que vão, eles vão, mando que vêm, eles venham, e sei que tu podes fazer isso. Mande que um dos seus mensageiros, porque a minha casa não é digno de recebê-lo, para que cure o meu servo que está enfermo. Aí Jesus diz: nunca vi tamanha fé em toda Israel. E diz a ele: vai que o seu servo está curado. Quando Jesus vai a Maria de Magdala, né, e a liberta de 7 espíritos, e lá está espíritos, tá? Ele está usando de caridade. Quando ele cura a sogra de Pedro,
ele, assim, numa brincadeira, diz que a única bronca que Pedro teve de Jesus é que ele curou essa, a sogra dele. Né? Então, que ele cura a mãe de Pedro, ele está fazendo caridade. Quando ele volta após a crucificação e faz com que aqueles discípulos se tornem apóstolos, que eu faço essa distinção, discípulo é aquele que está aprendendo, apóstolo é aquele que está que leva o espírita a não ler a Bíblia. É comum nós falarmos com as pessoas, eles dizem, não, eu prefiro o Evangelho segundo o Espiritismo. A Bíblia não, que é muito complicado. Qual é a razão disso? Na verdade, a proposta, com toda certeza, dos Espíritos, porque o Evangelho segundo o Espiritismo faz parte das obras da codificação, é trazer para nós de forma mais clara o que tem na Bíblia para a modificação do homem, para a transformação moral do homem. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem mais de 80% o Sermão do Monte, né? Então, que segundo Mohandas Karachand, o Gandhi, ele diz que que se perdesse todos os textos sagrados do mundo e sobrevivesse ou permanecesse tão somente o Sermão do Monte, a humanidade já teria um código moral para seguir. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos trazer essa mensagem com uma clareza evidente. E a Bíblia, por que o espírita às vezes é um tanto arredio a leitura da Bíblia? Porque tem o Evangelho de forma mais aberta. Mas, contudo, nós fazemos um convite ao telespectador que busque ler a Bíblia com discernimento. Tá? O Paulo dizia que não mateis espíritos, não apagueis as Escrituras, analisai todas as coisas e retendes o que vê de bom. Né? Então, nós precisamos ler tudo. Render graças a Deus porque nos deu a condição de aprender a ler tudo, mas ter o discernimento para não comprarmos gato por lebre. Então, é a proposta que nós fazemos, sobretudo, aos espíritas, porque quando os nossos irmãos católicos ou protestantes dizem que a Bíblia condena o espiritismo, esqueçam isso. A Bíblia não condena o espiritismo, até porque não havia espiritismo à época que a Bíblia foi escrita. Havia os fenômenos espirituais que há desde que Deus criou o Espírito. E é claro que o espírita, o estudioso da doutrina, quando ele ler a Bíblia, quando ele estudar a Bíblia, ele terá uma racionalidade ímpar para poder, de fato, interpretar o que está escrito ali, né? Exatamente. Porque nós vamos ver metáforas, simbolismos, mitologias. Nós vamos ver muitas coisas da Bíblia. Quando se fala, mas Deus criou o homem, né? A sua imagem e semelhança. Então pegou lá um pouco de barro, soprou-lhe as narinas e ele saiu andando. Então nós vamos à origem, né? A etimologia das palavras. Vamos ver que Adão vem de Adam, que quer dizer terra. Eva, de Ava, quer dizer vida. Então esta é a conjugação matéria e espírito, ou espírito e matéria, para a existência do homem, macho e fêmea. Então, isto é o Adão, isto é a Eva. Então nós pensamos, mas Deus criou, estava lá no paraíso. Onde é o paraíso? Tá? Que tiveram 2 filhos, Adão, Caim e Abel. O Caim mata Abel e foge. E quando Deus lhe pergunta, que ele após ter matado, onde está seu irmão? Tal, e você vai ser perseguido por onde se for e tal. E ele foge e vai lá à terra, e casa, constitui família. Casa com quem? O terceiro filho diz, mas o terceiro filho também é um homem, que é o Sete. Então não tem lógica nós engolirmos isso, nós precisamos analisar. Aí nós vamos na etimologia, né, das palavras, vamos ver que o Adão e a Eva é a constituição do homem realmente, é matéria e espírito.
Então, escreveu um livro que o título é muito interessante, que é um convite realmente, chama Pense Comigo sobre a Bíblia. Qual é, como escritor, o convite que você faz ao seu leitor? Eu convido para que realmente pense. Nós não podemos ser escravos de ninguém. Nós temos que ter a autonomia de pensamento e de ação. Todo mundo tem direito de pensar, todo mundo pode pensar, mas nem sempre pode dizer o que pensa. E a proposta é dizermos o que nós pensamos, sem medo de preconceitos, e tirar daquilo que nós analisamos o que nós achamos que é importante para nós. Então, quando nós falamos pense comigo sobre a Bíblia, colocando esses textos que às vezes são conflitantes, muitas vezes mas não pode existir isto, e tirarmos com isso uma conclusão para nós. Não é o que nos impõe. Por isso que eu amo a doutrina espírita, que ela não é impositiva, ela é convidativa, ela é o chamado para que nós despertemos para a razão, que através desta busca ou por intermédio desta busca nós possamos construir a nossa liberdade espiritual. Laureano, será que por conta disso nós encontramos pessoas que não aceitam a doutrina, porque para nós espíritas ela é recheada de lógica, né? Ela nos impulsiona a raciocinar. E quando algumas pessoas, que já aconteceu comigo, uma pessoa dizia, olha, eu não consigo ler o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não consigo me identificar com ele. Será que é porque ele é muito objetivo, ele é muito claro, e a Bíblia ela é mais rebuscada, e então a pessoa, na maioria não entende, na verdade, não entende a Bíblia, se põe que nem papagaio a repetir determinados trechos marcados e fica naquele texto. E a doutrina espírita ela é muito lógica. Será que essa dificuldade de algumas pessoas aceitarem o Espiritismo não seria porque nos obriga a raciocinar? Historicamente, nós somos dogmáticos. Então, as imposições, você creia nisto e nós não saímos do que nos é imposto. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz todo esse campo, né, de reflexão, o entendimento, as instruções dos Espíritos, né, por várias comunicações. Então, e que aquele que realmente ler o Evangelho com espírito de liberdade, ele vai entender que é fundamental. Há pastores que utilizam o Evangelho segundo o Espiritismo, se falar o nome eles acham, né, não vão gostar, mas que utilizam para poder fazer as suas homilias, seus sermões. Eu tenho um amigo que é padre de formação, que vergou a batina por 10 anos e que acha que ali ele encontra muitas informações, tá? Então, é importante a gente buscar realmente ler o Evangelho e aprender a ver a Bíblia com os olhos de discernimento, na verdade. Laureano, a reencarnação, ela é discutida, ela é aceita, ela é polemizada e por várias pessoas das mais variadas religiões. E na Bíblia, quais são os ensinamentos que deixam claro para nós a veracidade da reencarnação? Nós vamos encontrar em vários momentos da Bíblia ensinamentos sobre a reencarnação. Precisamos entender que à época de Jesus, os fariseus acreditavam na ressurreição, que na verdade eles acreditavam na vida, na nova vida. Nós vamos encontrar inclusive no Antigo Testamento alguns momentos que fala sobre isso. Jó falando, eu quando eu morrer eu voltarei a viver e tal. E nós vamos encontrar Jesus dando ensinamentos sobre a reencarnação. Falamos do cego de nascença,
que os discípulos perguntam quem, né, pecou para que ele nascesse cego, vamos encontrar Jesus falando de João Batista, dando testemunho. Vamos ver vários momentos. Mas o que é importante, fundamentado neste ensinamento de Jesus, vermos a importância da reencarnação. Deus não criaria algo ou alguém para a perdição eterna. Deus nos dá todas as oportunidades para o nosso refazimento, sabendo nós que aquilo que nós semeamos, nós colheremos. Então, a reencarnação é onde se consagra a justiça divina. Nós visitamos hoje as casas André Luiz. Vimos as pessoas que estão passando por uma encarnação difícil. Tá? Diríamos, onde estaria a justiça divina de fazer alguém belo, né? Nem olhe para mim, para minha, né? Mas alguém belo e uma pessoa com deficiências físicas, que eu não digo que são corpos imperfeitos. Eu vejo aqueles seres como corpos perfeitos para o espírito que neles estão estagiando. Então, é ali que se consagra a justiça divina. Nós semeamos, nós colhemos. Temos mãos e não agimos para realizar. Temos pés e não caminhamos com alguém. Temos voz e não ensinamos. Temos inteligência e não as exercitamos. E ao invés disso, cometemos delitos. Viremos numa próxima oportunidade para que nós possamos refazer aquilo que ficou mal feito. Então, nós evoluímos sempre, mas colhemos do que semeamos. Então, quando vimos ou vemos pessoas nesse sentido, nós não vamos dizer que é castigo de Deus, que Deus fez aquilo para que outros vejam. Não, Deus nos criou simples e ignorantes, somos imortais, não somos eternos, somos seres imortais. Tivemos princípio para não termos fim. Diferente de Deus, que não tem princípio nem fim, tá? Que é mais que eterno, é sempre eterno. Então nós vemos aqui na reencarnação esse processo de resgate, de evolução e de jornadearmos sempre rumo à felicidade. E na Bíblia, onde você pode nos trazer a efetivação dessa comunicabilidade? Nós vamos encontrar, primeiro, Moisés recebendo a tábua dos mandamentos. Ali, nós podemos pensar em escrita direta, que é uma mediunidade. Tá? Que foi, através dessa mediunidade, realizada a escrita direta, comunicabilidade dos espíritos. Nós vamos ver Saul procurando a pitonisa, consultando Samuel, que era morto, e Samuel levantando e falando com ele. Nós vamos ver, no caso do próprio Ezequiel, quando nós já falamos, que os espíritos mostrando para ele algo. Nós vamos ver Jesus depois perguntando aos espíritos qual é o seu nome, aqueles que perturbavam. Nós vamos ver o profeta Ágabo, lá na Cesareia, recebendo o espírito, porque está assim escrito. Por intermédio do espírito, ele tirou o cinto de Paulo, atou-lhe as mãos e os pés e disse: o dono deste cinto será atado e apedrejado em Jerusalém. Os seus companheiros quiseram evitar que ele fosse a Jerusalém e ele deixa a seguinte mensagem: estou preparado não só para ser atado e apedrejado, mas para ser morto em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Então, era um espírito que, através de Ágabo, lhe disse isso. Nós vamos ver a mediunidade de João Batista, de João o Evangelista, todo o Apocalipse, que são visões e tal. Então, nós vamos ver vários momentos, mas o mais importante disso tudo para mim é o Pedro recebendo a mensagem do plano espiritual, revelando que Jesus era o Messias, era o Cristo, Filho do Deus vivo ou do Deus que vive.
aí nós vamos entender que ali havia um processo de comunicação de espíritos, bem como, né, da xenoglossia do dia de Pentecostes. Então, os discípulos, homens rudes e letrados, conversar com aquelas pessoas na sua língua, vindo de outros países. Então, isso nada mais é que espírito se comunicando através do homem. Laureano, dentre todas as reflexões, e você certamente é um autodidata, não é? Que busca tanto, o que para você é mais marcante ou o que você considera mais importante na Bíblia, em todo esse estudo que você faz sobre ela? É o amor. O dia que nós aprendermos a amar realmente, nós estaremos realmente construindo a família universal do amor, a família do Cristo. O Cristo, depois da crucificação, ele recomenda aos seus discípulos: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Certa feita perguntaram ao Chico qual é a mensagem que ele gostaria de deixar. E ele repete essa mensagem do Cristo, que o amor liberta, o amor desprende, o amor envolve. Através dele, ou por intermédio dele, nós vamos ao encontro do nosso próximo. Sem ele, nós iremos de encontro ao nosso semelhante. Chocaríamos-nos. Então, a proposta do Cristo para nós é que façamos como ele fez. No horto de Getsemane, quando Judas se aproxima dele, acompanhado dos soldados do Caifás e Anás, ele não diz: você veio, seu traidor, mas ele pergunta: para que vieste, amigo? E ele sabia que Judas estava o entregando. Não era uma traição, era uma fraqueza, era um pensamento equivocado da vinda do Messias. E após a crucificação, Pedro nega-o por 3 vezes. Ele não o abandona. Volta a Pedro e pergunta: Simão, tu me amas? E Simão diz: eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Senhor, eu já disse que te amo. Então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes, porque Pedro teria negado 3 vezes, para que Pedro sentisse ali, realmente, que o Mestre lhe colocaria, como aos demais discípulos, a proposta da mensagem do amor. Pedro vai à estrada de Jopa a Jerusalém, ou de Jerusalém a Jopa, e lá ele edifica a casa do caminho, e nada mais faz do que atender aos necessitados. Um dia, Tiago, ajudando Pedro ali, ele acha que o mestre não teria trazido simplesmente aquela mensagem, que algo mais importante ele teria a dizer. E chega Pedro e diz: Pedro, eu não acho que Jesus, o nosso mestre, veio trazer apenas isso para nós. Eu sinto que ele tem algo mais importante a me dizer. Eu vou demandar ao monte e vou meditar. E assim ele procede. Vai ao monte. Por algum tempo levam-lhe alimentos e água. Mas isso passa a escassear-se. E um dia, quando o sol começa a se levantar, ele, ali já definhando, vê que o sol se bifurca e uma parte vem na sua direção. E ele fica a contemplar. E quando se aproxima, ele percebe que é um homem. E mais próximo ele vê que é Jesus. E pensa consigo: eu sabia que ele tinha uma mensagem para me trazer.
mas Jesus passa de passagem. Ele diz, mestre, onde vais? Volta a ele e diz, Tiago, estou indo à casa do caminho. Hoje lá tem muitos necessitados e Pedro está só. E quando Pedro abre a janela, vê Tiago acalentando um daqueles portadores de chagas. Esse é o que Jesus nos trouxe. Isso é o que tem de mais fundamental nesse texto que nós chamamos de Bíblia. Se a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Na sua visão de estudioso, explica para nós como é que acontece isso. A Bíblia é um livro que fala sobre Deus. Se Deus é amor, se Deus é justo, se Deus é misericordioso e bom, não pode ter ira, não pode ser frágil, não pode se arrepender daquilo que faz. E nós encontramos nos textos bíblicos todas essas qualidades negativas, diríamos, de Deus. Então a Bíblia fala sobre Deus e traz ensinamentos importantes. Quando nós tomamos o Decálogo, que é uma lei de justiça, nós vamos ver que há ali uma manifestação espiritual, que quando se coloca que um daqueles profetas falou com Deus, à época a palavra Deus era um espírito. Quando Moisés vai lá ao Monte Horebe e vê a sarça ardente, todo aquele relato bíblico, ele pergunta quem é aquele que fala com ele, e a resposta é, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não diz, eu sou o Deus do universo. Eu sou o Deus daqueles, o Espírito protetor daqueles. E por ser o Espírito protetor daqueles, ainda tinha falhas. Ainda tinha essa sede de vingança, essa rivalidade com povos. Então nós vamos ver isto lá. E aí nós vamos refletindo sobre esse Deus do Antigo Testamento e vamos confrontá-lo com o Deus que Jesus nos traz, que é o Deus amoroso, o Deus da justiça, mas também do amor, que faz com que nós aprendamos a ver o próximo como uma extensão de nós mesmos. O espiritismo é proibido pela Bíblia. Eles profetizavam? O Moisés, quando nós falamos de Moisés, geralmente Moisés é o enviado de Deus e tal. Moisés era sanguinário, né? Ele, para fazer todo aquele percurso, ele não fez por amor, com fraternidade. Tanto é que relata-se na Bíblia que ao descer da península do Sinai, que as pessoas que ali ficaram teriam construído o bezerro de ouro para adoração, ele manda que se passe a fio de espada 3.000 daqueles. Mas é interessante que já havia o nepotismo, né? Que Arão, que era o líder, que ficou ali como líder, que era seu irmão, ele protegeu. E que foi quem autorizou a construir o bezerro de ouro. Aí esse ele protegeu. E mandou matar outros. Então, aí nós vamos vendo essa situação. E ele, ali no texto, em determinado momento, ele diz que as pessoas, quando entrarem na terra prometida, não façam como aqueles que lá viviam, que passavam sobre brasas, o fogo, que ouviam necromantes mesmo, e que consultavam os mortos. Então, entre outras coisas, consultar os mortos, que segundo o Severino Celestino, a tradução é exigir a presença dos mortos, que é uma diferença muito grande. Então, isto é o que nós vamos encontrar. Aí nós ainda vemos que algumas traduções falam não consultar médium espírita.
dizer, não havia à época a palavra médium, antes de Cristo. Não havia a palavra médium, nem tampouco espírita. Aí diz assim, mas não havia mediunidade? Isto sim, como faculdade, mas não havia esse neologismo médium, nem espírita e nem espiritismo. Laureano, fala um pouquinho pra gente o Evangelho segundo o Espiritismo, todos que estão em casa certamente conhecem. Abre lá o primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Não por acaso deve ter sido o primeiro capítulo escolhido para estar ali, né, segundo a codificação. O que Jesus quis dizer para a gente com isso? Jesus quis dizer que ele veio dar sequência a um processo de evolução moral. Não vim destruir a lei. Que lei? A lei de justiça, que está contido no Decálogo, né, os 10 mandamentos, que é a não adoração a ídolos, a imagens, nem que está no céu, nem na terra, nem embaixo d'água, que é ter um único Deus, tá? E não matar, não roubar, não cometer adultério, não levantar falsos testemunhos, tal. Então, essa é uma lei de justiça, que na verdade é a lei do não. Mas ele traz uma outra lei, que é a lei do sim, é a lei da ação. Faça isso, ame, atenda ao seu semelhante, seja fraterno, solidário, que construa a sua vida futura. Então, ele não veio destruir, e nem os profetas, que são as revelações. Lá no Antigo Testamento nós encontramos os profetas de hoje, antigamente eram chamados videntes. E nós poderíamos hoje dizer, e os médios de hoje, antigamente eram chamados profetas. Porque profeta não é o que prevê o futuro. Profeta é o que serve de intermediário para as revelações, que é o exercício da mediunidade. É interessante quando você comentou há pouco dessa proibição na Bíblia para não consultar os espíritas ou o espiritismo. As traduções mais recentes, evidentemente, as edições, melhor dizendo, que introduziram, que enxertaram essas novidades aí, não é? Agora, o que é mais interessante é que não há questionamento por algumas pessoas que estudam a Bíblia, não há um questionamento de se perguntar por que as Bíblias mais atuais constam essas informações e aquelas mais antigas não. Esse questionamento que o espírita ele coloca, que o espírita é um questionador. Você concorda que o espírita é um questionador e acha que deve ser mesmo? É porque a doutrina espírita enfatiza com evidência o livre-arbítrio. Então precisamos pensar nisto, a liberdade da busca. Então é dissecar, tá? Para poder ter realmente a fé raciocinada. Então, quando nós vimos lá alguma coisa, vamos ver a fundo, vamos buscar. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa mensagem que nós recebemos, é para que a gente possa realmente entender Jesus e os seus ensinamentos de forma cristalina. Então, nós vemos isto no Evangelho e, com isto, nós podemos tirar da Bíblia o que realmente tem lógica, tem razão, e aquilo que nós sabemos que foram textos utilizados, inclusive para domínio de um povo. E Laureano, interessante aqui, justamente o Evangelho segundo o Espiritismo surgiu como imitação, justamente o primeiro título é imitação. E realmente nós temos que compreender que a sua meta é falar sobre a ética do Cristo, né? Esse é o padrão ético ao qual o espírita segue, né? Na introdução do Evangelho fala que nós poderíamos discutir a vida de Jesus, os atos, os milagres, né, entre aspas e tal. Podemos discutir, mas quanto à moral do Cristo, a convergência. Então, o Cristo para nós, que não morreu por nós,
Tá? O Cristo viveu por nós. Ele deu a vida por nós. É um equívoco nesta colocação. E Jesus morreu para levar os nossos pecados. Logo, não somos pecadores. Vamos aprontar a vontade porque não há pecado mais. Não é isto. Jesus deu a vida, que quer dizer do nascimento à cruz. Todo um manancial de ensinamentos, falando e agindo. Dando exemplo da humildade e do amor. Então, esta é a vida que Ele nos deu. Foi morto por nós num crime hediondo. E com certeza alguns dos senhores estavam lá. Né? Não nós, né? Não nós. Não nós. Então, Ele foi morto. Mas Ele diz, aquele que quiser vir após mim, põe a sua cruz às costas. Ele não fala, me dá a sua cruz. Põe a sua cruz às costas. Quando a mãe de Tiago Maior e João lhe pede que reserve um lugar à direita e outro à esquerda, e os discípulos se enfurecem porque acharam que eles estavam querendo dar o golpe neles, né? Então, ele chama os discípulos e diz, os príncipes das nações têm seus vassalos. Eles ordenam, eles mandam. Entre vós, não pode haver contenda, tem que haver harmonia. E aquele que quiser ser o primeiro, seja o que serve. Porque o Filho do Homem veio ao mundo para ser o vosso servidor. Então por isso quando alguém diz assim, eu sou servo do Cristo, eu quero dizer a você, meu querido telespectador, eu não sou servo do Cristo. O Cristo é o meu servo. É Ele que me dá, Ele que me atende, Ele que me ajuda. Mas eu quero ser servo com Cristo daqueles que necessitam de mim. Então esta é a proposta da doutrina espírita. Vós sois luzes. E não se constrói uma cidade no monte que fica escondida. Portanto, fazei brilhar a vossa luz diante dos homens, para que em eles vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. E assim, seguindo os seus ensinamentos, Ele deixava para toda a humanidade o maior código moral que o homem possa possuir. Aí nós vimos apenas neste texto do Sermão do Monte, Jesus nos ensinar a trajetória do Espírito, desde o momento que tomamos consciência da nossa vida. Quando, assumindo que temos que nos remodelar, nós choramos e somos consolados. Aquele que é consolado ainda não é manso, porque é o choro do despertar da consciência, do querer resolver a sua própria vida. O que eu farei da minha vida? E neste choro, nestas lágrimas de tomada de consciência, nós somos consolados. Passo seguinte é a mansuetude. Aceitarmos a vida com mansuetude, procurarmos a ser solidários, procurarmos a entender que aquele que caminha conosco não é igual, que muitas vezes nos agridem, nos ofendem, e que nós então, já com a consciência despertada, nós compreendemos e amamos. E os misericordiosos, quando nós nos apiedamos das misérias alheias,
nós recebemos a misericórdia divina. Quando nós levamos a paz, é tão bom estar perto daquele que tem paz, que nos envolve, que emana a nós fluidos de alegria, de felicidade, que ao estender as mãos, nos abraçam e nos dão ternura. E assim é que nós vamos entendendo Jesus, aquele que nos deixa todo esse feixe de ensinamento. Ele pode ter a presença do Espírito bom a auxiliá-lo, tanto quanto o sacerdote católico, ou então o materialista que ama o próximo. Diz, morreu, acabou, isso não existe. Não. Mas, de repente, se tiver um caído ali, passa o espírita que está indo ao centro, fala expiação, e vai embora. Passa o ateu, pega o cidadão, coloca nas costas e vai socorrer. Então é importante refletirmos. Por isso que nós devemos estudar a doutrina espírita, mas colocá-la em prática. Eu posso ter decorado o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e Inferno, a Gênese, Obras Póstumas, todos os livros do Emmanuel. Eu sei isso tudo de cor, mas me isolo do próximo. É como um navio cheio de ouro no fundo do mar. Por esta razão que a máxima da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Eu contei ontem essa historinha e como ninguém daqui estava lá, eu vou contar novamente. Só os Vanderlei e a Clara que vieram comigo ouviram. Mas na minha cidade, que é a cidade mais bela do mundo, tem uma livraria católica. E um dia o padre estava lá, olhando os livros, chegou um cidadão. Ele viu o padre, falou, padre, tudo bem, tudo bem. Padre, eu tenho uma curiosidade. Pois não, meu filho. Eu tenho uma vontade de fazer uma pergunta ao senhor. Faça. Se o senhor não fosse padre, qual seria a sua religião? Ele diz, eu seria espírita. Lá tem o ditado Crindos Padre, né? Crindos Padre. Por que isso, padre? Dizer, por uma única razão, a máxima da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. A gente pergunta, ou afirma, era um padre espírita. Porque ele aceitava a máxima da doutrina. Mas como é que fica o médium no centro espírita? É diferente dos outros? É especial? Aquele que é médium, que se acha especial, ele não entendeu ainda a doutrina. Mas eu faço uma afirmação, perguntando e afirmando. É importante? Maravilha. Desde que ele seja médium espírita, que recebendo uma comunicação, o Vanderlei, que é catedrático em espiritismo, chega para ele e fala assim, meu irmão, a sua mensagem está equivocada. Tem erros. Ele fala assim, eu fico com meu mentor. Interessante porque o pouco que estudo a doutrina, eu não encontrei a palavra mentor na codificação. Em que para nós espíritas é importante, está em Malaquias, no capítulo 4, versículo 5, quando ele escreve, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor,
eu vos enviarei Elias. É uma mensagem que fica para mais tarde nós entendermos na palavra de Jesus sobre a oportunidade dos renascimentos, da reencarnação. Queremos falar com os irmãos sobre o médium hoje. Eu faria uma pergunta aqui e levantaria a mão quem é. Quem é médium aqui? 1, 2, 3. Muito bem. Tem mais aí, né? Aí ele disse, mas espera aí, mas os oradores vêm e falam que todos somos médios. Não é isto? Eu vim dizer aos senhores, aos irmãos queridos, que nem todos somos médios, ou nem todos são médios. Allan Kardec trata disso no item 159, perdão. Ele trata disso, dizendo que toda pessoa que, se tiver professor de português aqui, vai dizer, então há uma relatividade. Toda pessoa que, em qualquer grau, sente a influência dos espíritos é médium. E no final diz que são raras as pessoas que não as têm, pelo menos em rudimentos. Se são raras pessoas, essas raras são pessoas. Logo, não são todos. Mas aqueles que sentem a influência. Diz, mas espera aí, lá no Livro dos Espíritos, no item 459 diz que os espíritos influem na nossa vida mais do que supomos. Allan Kardec pergunta e os espíritos respondem. Mas influi na nossa vida. Um obsidiado está sofrendo a influência do espírito. Ele passa pelo tratamento e nunca mais sente aqueles acessos que ele tinha enquanto obsidiado. Então não era médium, mas sofria a influência dos espíritos. Então, essas colocações, muitas vezes, dizem, mas por que eu preciso saber disso? Porque a doutrina espírita, ela é filosófica, ela é científica, com consequência moral. Allan Kardec não disse que estava trazendo uma religião. As religiões são sectaristas. A doutrina espírita veio para assistir às religiões, para esclarecer aqueles pontos que as religiões tradicionais não tratam. Quando se fala na comunicabilidade dos espíritos, isso não existe. E nós recorremos a Jesus e vamos encontrar Jesus lá no monte, que costumou-se dizer que é Monte Tabor, mas o Evangelho não fala que seja, fala simplesmente no monte. Jesus convida Pedro, Tiago e João para subir ao monte para orar. E lá, ele se transfigura. Suas faces passam a brilhar como o sol. Sua veste embranquece como se estivesse coberta de neve. E uma voz se faz ouvir, com a mesma frase do dia do batismo de Jesus. Este é o meu filho dileto, em quem me comprazo. E os discípulos caíram por terra. E Jesus então os levanta e ele fala, mestre, quer que construamos aqui 3 tendas, um para ti, um para Moisés, outro para Elias? Ele diz, não digam nada do que vocês viram, enquanto eu estiver convosco. Aí nós falamos aos nossos irmãos de outras crenças. O que era aquilo? Se Moisés era morto
há 1.300 anos e Elias há 800 anos. Estava ali. Alguém diria assim, não, mas eles foram levados ao céu em corpo. Aí nós recorremos aos evangelhos. Quando diz, carne e sangue não herdam o reino dos céus. Até porque o reino dos céus não é circunscrito. Jesus nos fala que o reino do céu está dentro de nós. É nós que construímos o reino dos céus. Então, esses dados evangélicos